totalmente voltada ao edital, totalmente voltada à banca. Eu somente coloquei questões aqui da UniOeste, da banquinha de vocês, para a gente entender como que ela gosta de cobrar os conteúdos, né? É um dos primeiros passos que o concurseiro deve se preocupar, o que cai e qual é a banca que vai fazer, porque cada banca cobra de uma maneira. Mas, enfim, um dos critérios, um dos conteúdos que está lá no editalzinho de vocês é a nossa gloriosa e fabulosa probabilidade. Né? Vocês têm que saber trabalhar com a probabilidade. Toda vez que pedir probabilidade, você vai estar interessado em montar uma fração, em montar uma divisão. E essa divisão vai ser assim, ó, o que eu quero dividido pelo total. Só isso, né? Cada professor ensina do seu jeito, mas muitos professores ensinam assim. A probabilidade, você vai precisar calcular uma probabilidade? Beleza, então você vai fazer o que você quer dividido pelo total. Sempre assim, sempre, tá? Sempre essa ideia vai ser válida. Olha só essa questão. Você comprou 6 rifas de um sorteio com 200 números. Será sorteado apenas um número. Qual é a chance de ser sorteado? Bom, nesse caso aqui, está claro que o que eu quero é que um dos meus 6 números aqui, né? Eu tenho 6 rifas compradas, eu quero que seja sorteada uma delas. E no total nós temos 200 números de rifas concorrendo aí nesse sorteio. Beleza? Apenas um vai ser sorteado. Aí tem gente que se confunde e acha que quer uma possibilidade. Mas não, um número será sorteado. Porém, tem 6 números que, se forem sorteados, te favorecem. Então, o que você quer são 6 coisas, tá? Tem 6 coisas que são convenientes para ti, de um total de 200. Aí, nesse caso, é o que eu quero dividido pelo total. O que eu quero? Uma das minhas 6 rifas sendo sorteadas. E qual é o total de rifas? Bom, temos 200 rifas, está escrito ali no enunciado que nós temos 200. Professor, é só isso? É só isso. Acabou. Agora basta nos adequarmos às alternativas, tá? Esse 6 sobre 200, ele pode ser escrito de várias maneiras, né? Toda fração tem infinitas maneiras de ser escrita. E probabilidade, muitas vezes, vai ser representado pelo símbolo aqui de porcentagem. Probabilidade é a mesma coisa que porcentagem, né, teacher? Não, não é. Probabilidade é uma coisa, porcentagem é outra. A porcentagem, às vezes, é utilizada para mostrar uma probabilidade. Só isso, tá? Mas, enfim, aqui, pessoal, eu sugiro que vocês simplifiquem por 2. Se vocês fizerem uma simplificação por 2 aqui, vai ficar assim, ó. 6 dividido por 2 dá 3 e 200 dividido por 2 dá 100. Professor, 3 sobre 100? Isso aí tá me cheirando a 3%. 3 sobre 100 é a mesma coisa que 3%, né? Verdadeiro. Então, nós encontramos o nosso gabarito aqui na letra D. Beleza? Só isso, pessoal. O que eu quero dividido pelo total, e aí você vai ter que adequar a fração que você encontrar à resposta. Beleza? Só isso. Professor, eu tenho dificuldade em fazer simplificação. Eu poderia ter feito a divisão assim, ó, 6 dividido por 200. Poderia. Aí você teria encontrado 0,03. Beleza? 6 dividido por 200 dá 0,03. E esse valor aqui também é a mesma coisa que 3%. Eu posso transformar esse número com vírgula em porcentagem, apenas multiplicando ele por 100. Qualquer número com vírgula que você queira transformar em porcentagem, basta multiplicá-lo por 100. Qualquer número com vírgula. Qualquer um, beleza? Pessoal, eu vou um pouquinho rápido, né? Acho que vocês vão entender que hoje o negócio aqui é mais na rapidez, ok? Mais uma questãozinha de probabilidade, uma questão bem clássica aqui, falando sobre o lançamento de dados. E quem é concurseiro, pelo menos uma vez na vida aí, é interessante montar essa tabelinha aqui, ó. Sempre que falar em lançamento de dados, né? A gente pode montar uma tabelinha dessas aqui. Essa tabelinha, ela é preenchida assim, ó. Tu pode preencher ela rapidamente. Depois que tu pega o jeito, não tem nem mais graça.
eu estou colocando aqui as combinações possíveis, né? Por exemplo, quando sai 6 e 1, vai dar 7. Quando sai 5 e 2, também dá 7. O 4 com o 3, se eu somar, também dá 7. O 3 com o 4, 3 mais 4 dá 7, né? E essa fileira aqui, a gente chega à conclusão que fica toda repleta de 7. E vai aumentando assim, de 1 em 1. Essa tabela aqui da soma, quando você joga 2 dados, né? Você tem todas essas possibilidades aqui que pode acontecer. Professor, joguei 2 dados para cima. Qual soma que pode acontecer? Bom, pode acontecer uma dessas somas que está aqui nessa tabela. Não tem outra possibilidade. Joguei um dado para cima, saiu voltado o 2 em um dado, e no outro dado saiu o 5. Então a soma vai ser o 7. Beleza? E por aí vai. Mas eu quero que vocês percebam aqui, essa tabela é bem interessante, tá, pessoal? Eles podem focar nessa tabela aí, eles podem abordar essa tabela de várias maneiras, podem fazer várias perguntas, beleza? Mas eu nem li a questão ainda, vamos lá. UniOeste. Ao lançar, esse 1 aqui na frente, acho que eu deveria ter tirado. Ao lançar 2 dados, de 6 lados, simultaneamente, qual a probabilidade de cair 2 números idênticos? Professor, a probabilidade de cair 2 números idênticos, tipo assim, eu jogar o dado e sair 1, 1. Aliás, eu jogar os 2 dados, né, e sair 1 em um dado, 1 no outro dado. É isso aí. Ou, por exemplo, eu jogo os 2 dados para cima, cai, em um dado tenho 2, no outro lado também tenho 2 voltado para cima. Ou o 13 e o 3, ou o 5 e o 5. Por aí vai, né? Jogar 2 dados e sair simultaneamente os mesmos números voltados para cima. Professor, está pedindo probabilidade. A gente vai fazer o que eu quero dividido pelo total? Isso, vamos fazer o que eu quero dividido pelo total. E o que eu quero nesse caso aqui? Eu quero que saia os mesmos valores em cada um dos dados. Entendi, professor. Então, tu quer assim, tu quer que saia 1, 1, ou 2, 2, ou 3, 3, ou 4, 4, ou 5, 5, ou 6, 6. É isso? Exatamente isso. Mas, professor, então a gente pode concluir que tem 6 coisas que eu quero, né? Isso, tem 6 coisas que eu quero. Ou que saia tudo 1, tudo 2, tudo 3, tudo 4, tudo 5, ou tudo 6. Tem 6 coisas que eu quero. Beleza? 6 coisas que me favorecem. Mas e o total, professor? Quantas são as possibilidades quando eu jogo 2 dados para cima? Quando você joga 2 dados para cima, tem todas essas possibilidades aqui, ó. Todas essas, professor? Todas essas. Mas isso aí vai dar 36 possibilidades, né? Porque tem 6 em cima, deitado. Tem 6 números assim de deitado e tem 6 números em pé, né? 6 por 6, é um quadrado de 6 por 6. Então, 6 vezes 6 dá 36 possibilidades no total, né, professor? Isso. No total, nós temos 36 possibilidades, porque se você olhar ali, se você contar, vai dar 36, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se tu for contar até o finalzinho, vai dar 36 possibilidades. Lembrando que esse pessoal que está aqui fora, eles não são possibilidades, tá? Eles são as combinações ali que podem acontecer, né? É como se fosse o cabeçalho aqui da nossa tabela. A nossa tabela mesmo de possibilidades são aqueles valores que estão ali embaixo, ok? São os 36 valores que estão ali. E agora, professor, é só fazer o que eu quero dividido pelo total? Perfeitamente. É só fazer o que você quer dividido pelo total. Ué, professor, mas essa fração aí não está nas alternativas. Muito comumente, isso irá acontecer. As frações que vocês encontrarem, muitas vezes, não estarão nas alternativas, né? Você vai ter que ou transformar em porcentagem, igual ao exercício anterior, ou simplificar a fração, deixar ela irredutível, né? Como que eu simplifico aqui, prof? Aqui tu vai ter que dividir pelo mesmo número. Para simplificar, você tem sempre que dividir pelo mesmo número em cima e embaixo, o numerador e o denominador. Você divide pelo mesmo número, tá? Tem que ser o mesmo número. Professor, 6 dividido por 6 dá 1.
E 36 dividido por 6 dá 6. Essa é a probabilidade, é essa aí. É uma probabilidade de 1 para 6. A cada 6 chances que você tiver, possivelmente você vai ganhar uma vez. Possivelmente, né? É probabilidade, não quer dizer que vai acontecer, mas a probabilidade é essa. E o gabarito, então, né? Após a simplificação, nós averiguamos que está na letra A. A fração 1 sobre 6 está na letra A. Pessoal, eu não estou visualizando o chat, tá? Se alguém quiser participar, fica à vontade para ligar o microfone e dar um grito aí. Depois que eu compartilho a tela, eu não consigo mais ver o chat. E o meu celular, eu não sei onde é que eu enfiei, senão podia ter aberto o chat nele. Beleza? Pessoal, probabilidade, então, era aquilo lá. O que eu quero dividido pelo total, aí você fica bastante ali tranquilo para buscar o que você quer. O total geralmente é mais fácil de você perceber qual é. Muitas vezes a parte difícil está descobrindo o que você quer, quantas coisas que você quer, beleza? E repara que os cálculos de probabilidade são bem... não tem muita conta, né? Uma simplificação, uma divisãozinha ali, e já era. Uma coisa bastante interessante, né, são esses exercícios aqui de regra de 3 compostas, tá lá no editalzinho de vocês, e são exercícios que muitas vezes causam confusão, por isso vamos ter muito cuidado aqui ao abordá-los. Olha só, no porto de Itapoá, 8 guindastes carregam 164 containers em um navio em 10 dias, com 6 horas diárias de trabalho. Quantos containers serão carregados em 15 dias por 10 guindastes, trabalhando 4 horas por dia? Ah, professor, tá na cara que isso aqui é regra de 3 composta. Porque ele passa uma situação e passa todos os valores da primeira situação, e daí ele passa, né, a segunda situação, faltando um valor ali das grandezas que estão envolvidas. Sempre que o exercício for dessa maneira, né, nós teremos aqui regra de 3 composta. Eu acho ele... Exercício de regra de 3 composta é um pouco contraditório. Eu não acho tão difícil, mas no início, até você pegar o jeito, ele pode ser um pouco confuso. Então, vamos fazer um pouco com calma esse exercício, tá? 8 guindastes, 164 containers, trabalhando durante 10 dias, em 6 horas por dia. Quantos containers serão carregados? Bom, então ele quer descobrir quantos containers nós carregaremos, né? O X vai aqui na grandeza dos containers. Quando você coloca o X em uma grandeza, essa grandeza passa a ser a grandeza principal. Ela manda em todo mundo. A grandeza onde está o X é a grandeza principal. Afinal de contas, é onde está o cara que você quer descobrir. Beleza? Quantos serão carregados em 15 dias por 10 guindastes, trabalhando por 4 horas diárias? Beleza. E agora, professor, o que eu faço? Agora vem a parte mais complicada. Eu até vou pegar uma outra cor aqui. Vou pegar até uma cor azul para remeter à paz, para remeter a céu, para remeter à tranquilidade aqui, para vocês não ficarem nervosos, né? Nesse momento que vocês estão na véspera da prova, vocês têm que relaxar, tentar absorver aqui, tentar revisar a matéria, mas o mais importante é ficar com a mente tranquila. Se tu vai ler isso aqui para ficar ansiado, estressado, você está no lugar errado. Pessoal, olha como que funciona, tá? Eu vou ter que analisar a minha grandeza principal em relação a dias, eu vou ter que analisar a minha grandeza principal em relação a horas por dia, e eu vou ter que analisar a minha grandeza principal em relação a guindastes, né? Então, eu sempre pego a grandeza principal, analiso com uma secundária, analiso com a outra grandeza secundária, e analiso lá com a terceira grandeza secundária. Normalmente vai ter 2 grandezas secundárias ou 3, né? Tem a principal e as outras. As outras eu chamo de secundárias, né? Porque se essa aqui é a principal, as outras são as secundárias. Beleza. E aí, como é que funciona essa análise? Essa análise você vai fazer com o olhinho fechado. Você não pode olhar para os números, tá? Você não pode olhar para os números.
Eu vou até riscar os números aqui. Professor, mas eu acho que tem que olhar para os números. Se tu acha isso, você está completamente errado. Nunca foi necessário olhar para número, nunca nenhum professor ensinou assim, mas tem muito aluno que acha que tem que olhar para os números, né? Os alunos, eles têm o cérebro um pouco, às vezes, traumatizado ali com a matemática, eles só querem assim, número, cadê o número? Número. Multiplica esses números aí. Não, calma, bracinho cruzado, e agora a gente vai fazer a análise. Que análise, professor? Essa análise aqui, ó. Eu vou analisar containers e dias. Como assim, professor? Dessa maneira, ó, se eu quiser carregar mais containers, eu vou precisar trabalhar mais dias, né? Imagina assim, nossa, tem muito container para carregar. Eu vou ter que trabalhar mais dias, beleza? Só isso. Aí você percebeu que quando uma aumenta, a outra também aumenta. Então significa que são grandezas diretamente proporcionais. E você não vai precisar inverter nada, né? Porque na regra de 3 simples e na regra de 3 composta, quando as grandezas são inversamente proporcionais, você tem que inverter. Mas aqui, containers e dias, as duas aumentam juntas, então não precisa inverter. Agora eu vou analisar, deixa eu ver. Eu vou analisar containers com horas por dia, beleza? Deixa eu pensar. Quanto mais containers eu tenho para carregar, eu vou ter que trabalhar mais horas por dia, né? Imagina assim, tu chegou lá no trabalho e chegou muito caminhão de container para colocar no navio. Bom, tu já sabe, né? Vou ter que fazer hora extra. Chegou muito container, vou ter que trabalhar muitas horas no dia. Beleza? Então são grandezas diretamente proporcionais também. Não precisa inverter, ok? E a última análise é aqui, ó, containers com guindastes. Espera aí, professor, deixa eu ver. Quanto mais containers eu tenho lá no meu porto para carregar, mais guindastes eu vou precisar, né? Se eu tenho bastante container, o bom é que eu tenha bastante guindaste aí para carregar. Você concorda? Quanto mais containers eu tenho, mais guindastes eu vou ter que ter. Imagina um porto gigante com um monte de container e apenas um guindaste. Não vai dar certo, né? Quando o porto aumenta a sua capacidade de containers, ele vai ter que aumentar a quantidade de guindastes que ele tem. Beleza? Professor, mas espera aí. Então, todas as grandezas aqui são diretamente proporcionais? Todas. Todas são diretamente proporcionais. E agora, o que eu faço? Agora a gente vai montar a conta, tá? Depois que a gente faz a análise, a gente vai montar a conta. Às vezes vai ter grandezas, professor, que são inversamente proporcionais, né? Isso. Poderia ser que nessa análise que eu fiz, eu chegasse à conclusão que os containers aumentassem e uma outra ali diminuísse, né? Poderia acontecer isso, né, prof? Poderia. Aí você tem que inverter a grandeza secundária, que é inversamente proporcional à grandeza principal. Na grandeza principal, você não pode mexer, tá? Você não pode inverter a grandeza principal. Ela é a principal. São as outras que têm que mudar para obedecer a principal. Como é que o principal vai querer mudar para agradar os outros, né? Os outros que mudam para agradar a grandeza principal. Beleza, professor, e agora como que eu monto essa continha? Essa continha vai ficar assim, ó. Você pega a grandeza principal, ela sempre é a principal, ela sempre é o centro das atenções. Então, ela tem que ficar sozinha ali na frente. Dessa maneira aqui. E agora, prof, o que eu faço? Agora, as outras grandezas, tu embola todas elas aqui, ó. Essa grandeza aqui, ó, 8 sobre 10, já coloquei aqui. Essa grandeza aqui, ó, 10 sobre 15, já coloquei aqui. Eu coloco elas igual fração, prof. Isso, tu coloca igual fração. Sempre, sempre. Sempre assim. Sempre são 3 frações, sempre são frações que estarão se multiplicando. Beleza? E agora, prof, o que eu faço? Agora você vai pegar o lado direito ali, que está cheio de frações, e vai dar uma melhorada ali no lado direito, né? Você vai ter que fazer a multiplicação de frações. Beleza? Tem um detalhe, né? Se você conseguir perceber que dá para simplificar alguém, simplifica, vai ajudar a tua vida, né? Por exemplo, aqui, ó,
Sempre em regra de três composta, quando tem um número em cima e um número embaixo, que são iguais, um em cima e um embaixo, que são iguais, você pode cancelar, beleza? Desde que eles estejam do mesmo lado da equação. Tem um 10 em cima, tem um 10 embaixo, os dois estão do lado direito da equação, então eu posso cancelar, né, prof? Isso, tu pode cancelar, beleza? Então esses 10 sumiram. O que sobrou é 8 vezes 6, que dá 48, e o que sobrou aqui embaixo é 15 vezes 4, que dá 60. Beleza? E agora, o que, que eu faço? Bom, agora é como se tivesse ficado um exercício de regra de 3 simples, né? Nós vamos multiplicar cruzado. Vai ficar x vezes 48, 48x, igual a 60 vezes 164. Quanto que dá isso aí, professor? Sei lá. Vou fazer aqui na calculadora, porque hoje o foco não é ficar fazendo continha de vezes, né? Por causa do tempo. 60 vezes 164 deu 9.840. E agora esse 9.840, vamos dividir por 48. Isso aí, dividido por 48, é igual a 205. Eu não acredito, prof. É só isso? É só isso não, né? Eu acho que ninguém ia falar isso, porque deu um certo trabalho. Mas o gabarito aqui fechou letra D de Deus, né? Quantos containers serão carregados? Serão carregados 105 containers. Repara que a análise ali você tem que fazer com muita calma, né? Mas de conta mesmo, o que eu fiz foi isso aqui, ó. 8 vezes 6, 15 vezes 4. Multipliquei cruzado e dividi por 48, né? Tem ali uma quantidade razoável de cálculos, né? Mas não é um bicho de 7 cabeças comparado com algumas outras questões que podem ser bem mais complicadas. Ok? Então, na regra de 3 composta, a parte mais complicada, sem sombra de dúvidas, é aquela parte de fazer análise. Tem muita gente que se perde naquela parte de fazer análise. Se você fechar o olhinho, imaginar que você é um funcionário lá do porto, trabalhando, carregando container, isso vai te ajudar. Beleza? Possivelmente irá te ajudar na interpretação, que é uma das coisas mais difíceis da matemática, é interpretar ali o exercício da maneira correta. Aqui tem mais um exercício de regra de três composta. Eu vou deixar esse aqui de tema de casa para vocês fazerem hoje, caso vocês queiram, né? E depois, se quiserem, a gente tira dúvida ali, eu passo o gabarito para vocês, ou vocês tiram dúvida, prof, não entendi essa, e eu mando a resposta para vocês, beleza? Aí eu quero entrar aqui já na parte de geometria. Na parte de geometria, pessoal, vocês têm que saber calcular as áreas das figuras planas, né? Triângulo, quadrado, retângulo. Esses aí que a UniOeste costuma focar nesses aí mais importantes, né? Existem outras figuras. Se sobrar tempo, se sobrar cérebro, né? Vocês podem se dedicar a outras figuras, como losango, paralelogramo, trapézio, mas o mais importante, sem dúvidas, é triângulo, quadrado, retângulo, beleza? E circunferência. A UniOS também ela gosta um pouquinho de circunferência, né? Ainda entrou na geometria, pessoal, não tem muito o que pensar, é mais formulazinha, né? Vocês têm que ter as formulazinhas na cabeça. Quero calcular a área de um quadrado, como é que eu faço? Lado ao quadrado, inclusive é o que a gente vai fazer aqui agora. Qual a área de um quadrado de 2,3 centímetros? De lado igual a 2,3 centímetros. Ah, é um quadradinho bem pequenininho, né, prof? É tipo assim, ó, 2,3 centímetros, né? E ele quer saber a área desse quadrado. Meu amigo, se você tem uma sala na tua casa, se a tua casa é quadrada, né? E você quer saber a área da tua casa, você vai simplesmente multiplicar todo mundo, né? Você vai fazer largura vezes comprimento. Ou na matemática, normalmente nós falamos base vezes altura. Mas dá no mesmo. É largura vezes comprimento, né? Uma medida vezes a outra. No quadrado, as duas medidas são iguais. Aí nós temos essa formulazinha aqui para nos auxiliar, né? Mas é só fazer comprimento vezes largura, não tem erro, tá?
No quadrado, como os lados são iguais, a gente faz L ao quadrado, né? L vezes L é L ao quadrado. Professor, então aqui vai ficar 2,3 ao quadrado? Isso, 2,3 ao quadrado. Só que 2,3 ao quadrado é 2,3 vezes 2,3. Quanto é que vai dar isso aí, professor? Multiplica ali, lembrando que a multiplicação com vírgula, você esquece a vírgula, multiplica os números ali como se fossem 23 vezes 23, né? 23 vezes 23 dá 529. E como você sabe que esse cara tem uma casa após a vírgula, esse aqui também tem uma casa após a vírgula, significa que nós temos duas casas após a vírgula. Aí a tua resposta também tem que ter duas casas após a vírgula. Nesse caso, fechando com o gabarito da letra D, 5,29, né? Multiplica ali os dois e já era. Ok? Pessoal, se ninguém fala nada, eu vou manter o ritmo. Espero que vocês estejam acompanhando. Qualquer coisa, fala aí que eu pauso, né? Não adianta eu atropelar aqui e vocês não estão entendendo nada. Podem fazer qualquer questionamento aí, possivelmente a tua dúvida é a de algum outro colega que está assistindo e também está meio assim se vai perguntar ou não. Beleza? Lembre-se que eu não estou vendo o chat, então tem que ligar o microfone e dar uma gritada aí. Pessoal. Professor, Oi, diga. Exemplos vão ser só de quadrado ou das outras formas também? Da outra forma também. Eu peguei 2 de quadrado porque eu, catando as questões da banca, né, apareceu de quadrado. Na sequência aqui nós temos circunferência, triângulo equilátero, retângulo, e aqui tá tudo misturado, ó. Beleza? Eu vim aqui com material preparado, tô socando bastante coisa no cérebro de vocês, mas, claro, né, vocês têm que saber filtrar, pessoal. O professor, ele vai colocando conteúdo, vocês fazem a filtragem, né? Mas respondendo a pergunta de forma direta, tem de tudo um pouco, beleza? Inclusive, essa aqui, pessoal, ela é de quadrado, mas ela é diferente, tá? Olha só, a área é igual a L ao quadrado, né? Falou em área de quadrado, isso aqui já tem que aparecer na tua cabecinha. Só que aqui falou o seguinte, ó, a área do quadrado é de 20 metros quadrados. Qual é a medida do lado? É o contrário do exercício anterior. Ele passou para nós a área e está pedindo qual é o lado. Então, aqui na fórmula da área, eu sei que a área vale 20. O lado, eu não sei quanto que vale. O que eu faço nessas situações? Você vai ter que passar o expoente 2 lá para o outro lado em forma de raiz quadrada. Beleza? Sempre que ele te der a área e perguntar o lado, você passa o expoente 2 em forma de raiz quadrada. Professor, mas o 20 não tem raiz quadrada. É verdade, o 20 não tem raiz quadrada. Você vai ter que fatorar o 20. Como que fatora, prof? Tu pode fatorar meio que de cabeça assim, ó. Você tem que pensar em dois números que multiplicando dá 20, tá? O 20 é um número fácil de fazer isso de cabeça. Tem outros exercícios que eu vou fazer a fatoração ali na mão para vocês com mais calma. Mas pensa assim, 20. Professor, 20 é 4 vezes 5, né? Isso, é 4 vezes 5. Aí você pode pensar assim, ó. Tenta sempre pensar em um número que tenha raiz exata, que é o caso do 4, né? A raiz do 4, professor, é 2. Beleza, então tira a raiz do 4. Tirei, a raiz do 4 é 2. E a raiz do 5? Bah, o 5 não tem raiz, prof. Se o 5 não tem raiz, ele vai ficar dentro da raiz? É isso aí. Então, eu fatoro o 20, né? O que é fatorar? Fatorar é você pegar o 20 e escrever ele como a multiplicação de outros números, né? O 20 você pode escrever como 2 vezes 10. O 20 você pode escrever como 4 vezes 5, né? Tem algumas formas de escrever o 20. Essa aqui é mais conveniente, porque o 4 tem raiz exata. Se você conseguir pensar em uma que tenha números, que pelo menos um deles tenha uma raiz exata, já te ajuda um monte, né? Porque esse cara que tem raiz exata, sai da raiz, o que não tem, fica. E aí nós nos deparamos com um número chamado número irracional. São esses números que não têm raiz exata, né? Eles são chamados de irracionais. Não só eles, mas eles são chamados de irracionais. Beleza? E o gabarito aqui a gente encontra na letra D. Faltou eu colocar as letras aqui na frente. Eu tive um pequeno imprevisto hoje, né? O Marlos ali tá sabendo. De última hora eu tive que vir para Chapecó dar aula.
tive alguns problemas, e aí eu não consegui terminar de formatar os slides aqui. Mas, enfim, vamos tocar ficha aqui no próximo exemplo, que é sobre circunferência. Falou em circunferência, as duas fórmulas que possivelmente você irá utilizar é a fórmula do perímetro dela, né? O perímetro da circunferência é calculado através da fórmula 2π vezes o raio, e a área da circunferência é calculada por π raio ao quadrado, πr ao quadrado. Beleza? Então tem a fórmula do perímetro e tem a fórmula da área. Sem dúvida, se falar em circunferência, você vai utilizar alguma dessas duas aí. Olha só, um teatro de arena na cidade de Risolândia tem a forma de uma circunferência. Sabendo que essa circunferência tem diâmetro de 54 metros, e considerando π igual a 3,14, que é normalmente o valor que ele manda nós trocar o π, né? Troca o π por 3,14. Normalmente é assim. Qual é o raio da circunferência e sua respectiva área? Bom, peraí. Se o diâmetro é igual a 54, nós podemos concluir que o raio é igual a 27, né? Por quê, professor? Porque o raio é metade do diâmetro. Se ele me passou o diâmetro, eu divido por 2 e obtenho o raio. E agora que eu tenho o raio, acabou. É ridículo de fácil. Se você tiver o raio da circunferência, não tem mais problema nenhum. Os problemas da tua vida acabaram. Porque as duas fórmulas aqui, elas necessitam apenas do raio, né? Para você trabalhar tanto o perímetro quanto a área. E se eu tiver o raio, já era, acabou meus problemas. Como eu já sei que o raio é 27, então, com certeza, a letra A não é, porque está falando que o raio é 54. A letra C também não é, porque está falando que o raio é 54, né? E quem é 54 é o diâmetro, que é o dobro do raio. E, professor, como é que a gente vai calcular a área? Bem simples, utilizando a fórmula. A fórmula é assim, né? π vezes r ao quadrado. Π vezes raio ao quadrado. O π, ele mandou eu trocar por 3,14. O raio, ele mandou eu trocar, aliás, ele mandou eu trocar não, né? Eu já sei que o raio é 27. Então, vai ficar 3,14 vezes 27 ao quadrado. Lembre-se, pessoal, que vocês têm que obrigatoriamente fazer antes as potências, né? Quando você tem uma conta para resolver, você tem uma ordem para resolver essa conta. Primeiro você resolve, potências e raízes, depois você resolve multiplicações e divisões, e por último você resolve somas e subtrações. Aqui nesse caso eu tenho que fazer 27 vezes 27 primeiro, e 27 vezes 27, né? 27 ao quadrado, dá 729. E agora que eu tenho 729, eu multiplico por 3,14. Isso aqui vai dar 2.289,06. É o que a gente encontra na letra B de bolo. Beleza? Falou em circunferência, as fórmulas que aparecem são aquelas ali. Falou em diâmetro, divide por 2 que você obtém o raio, né? Então, a geometria sempre vai estar ligado aí às fórmulas. Beleza? Qualquer coisa, pessoal, entrem em contato aí pelo microfone. Aqui nós chegamos numa figura bastante interessante. Triângulo equilátero. Pessoal, para vocês calcularem a área de um triângulo, de qualquer triângulo do mundo, vocês fazem base vezes altura, dividido por 2, ok? Base vezes altura dividido por 2. Só que o triângulo equilátero, ele é tão importante, tão famoso, que ele tem as próprias fórmulas dele. Ele também usa as fórmulas do triângulo normal, base vezes altura, dividido por 2, só que o triângulo equilátero, normalmente eles vão querer que você utilize essa aqui, ó. A área do triângulo equilátero é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4.
beleza? Essa formulazinha aqui do triângulo equilátero, ela vai te ajudar. Outra fórmula que te ajuda no triângulo equilátero é a fórmula da altura. Em matemática, normalmente nós chamamos a altura de H. A altura do triângulo equilátero, ela é assim, ó, L raiz de 3 sobre 2. Prof, essas fórmulas são muito feiosas, eu não gostei delas. Eu sei, elas dão um pouquinho de embrulho no estômago no início, mas, por favor, deem uma chancezinha para elas, tá? Porque elas vão facilitar a tua vida. Sem elas, você costuma se envolver em alguns problemas bem cabeludos, e com elas, rapidamente, você resolve o exercício. Olha só esse aqui. Em um triângulo equilátero de altura 9, qual a medida do seu lado? Professor, ele medeu a altura do triângulo equilátero e está perguntando qual é o lado. O que eu faço aqui? Você utiliza a fórmula da altura. Ele passou a altura, utiliza a fórmula da altura, tá? Começa a fazer essas relações, organizar as ideias na cabeça, que a matemática ela vai se resolvendo, tudo vai ficando um mar de rosas. Então, eu vou utilizar a fórmula da altura, que é L raiz de 3 sobre 2, só que ele falou para mim que a altura é 9. Então, vai ficar 9 igual a L raiz de 3 sobre 2. E agora, prof? Agora você tem que resolver isso aqui para descobrir o valor do L de Lucas. Para descobrir o valor de uma letra na matemática, você sempre vai isolar essa letra. Eu vou passar o 2 aqui, por exemplo, lá para o outro lado multiplicando. E depois eu vou passar essa raiz de 3 lá para o outro lado dividindo. Beleza? Quero descobrir o valor de uma letra. Essa letra tem que ser isolada. Normalmente é o X que a gente isola, né? Mas aqui é o L. Beleza, prof, vai de uma vez? Vai ficar assim, ó. O 2 passa multiplicando, né? 9 vezes 2 dá 18. O 2 passou multiplicando. 9 vezes 2 dá 18. A raiz de 3 passou dividindo. E como que divide por raiz de 3? Não divide. Não dá para dividir por raiz de 3, a não ser que ele mande nós trocarmos a raiz de 3 por um valor. Que pode acontecer, né? Mais ou menos como aconteceu com o π lá no exercício anterior. A raiz de 3, às vezes, ele manda a gente trocar por 1,7 ou 1,71, que é o valor aproximado da raiz de 3. Mas nesse caso ele não mandou, professor. E aí, o que eu faço? Bom, a conta poderia ter acabado por aí. Só que como esse valor não está nas alternativas, nós teremos que nos adaptar. Como assim, prof? Tem uma coisa na matemática chamada racionalização. Professor, que coisa mais feia, que nome mais feio, o que eu faço com essa racionalização? Cara, a racionalização ela é uma coisa meio chatinha, mas ela é simples também ao mesmo tempo. Porque olha só, sempre que você tiver uma raiz na parte de baixo, você vai ficar triste, porque isso não pode acontecer. Nós, na matemática, ficamos tristes quando tem uma raiz na parte de baixo. Ah, professor, mas isso é problema de vocês, eu não tenho nada a ver com isso. Pois é, mas a prova vai cobrar sim, porque foi um matemático que fez. Essa raiz da parte de baixo, você vai ter que se livrar dela. Você vai ter que sumir com a raiz da parte de baixo. E como que eu sumo, prof? Como que eu tiro ela dali? Você vai colocar ela lá em cima. Você coloca a raiz lá em cima, e esse número aqui embaixo, que tinha a raiz, ele simplesmente perde a raiz. Beleza? Isso aqui é uma técnica, pessoal. Tem toda uma explicação por trás disso que hoje não dá tempo de mostrar. Eu só estou jogando para vocês aqui como que funciona. Professor, eu sempre vou ter que pegar a raiz de baixo, colocar em cima. E o número que tem a raiz perde a raiz? É isso? É sempre assim, professor? Sempre. Sempre vai ser assim. Em 100% dos casos que você tiver apenas uma raiz dividindo ali na fração, vai ser assim que funciona. E, pessoal, nesse caso aqui, por coincidência, eu consigo fazer 18 dividido por 3, dá uma divisão exata. 18 dividido por 3 dá 6.
e aí fica 6 raiz de 3. Essa é a resposta. Gabarito, letra D de Deus. Ok? Espero que tenha ficado claro. Triângulo equilátero é um pouquinho mais chato por causa das fórmulas dele, tá? Mas é como eu disse, geometria, você tem que ficar atento a qual figura geométrica você tem, porque dependendo da geometria, da figura geométrica que você tiver, você vai usar uma fórmula ou outra. Cada figura tem suas fórmulas. Ai, prof, eu odeio geometria. Tudo bem, fazer o quê, né? Culpa não é minha. Aqui tem um exercício bem interessante, onde vocês podem praticar depois. Pessoal, eu não quero que vocês se matem estudando hoje à tarde, tá? Na medida do possível, se você achar necessário, eu coloquei aqui alguns exercícios para vocês memorizarem, enraizarem o conteúdo ali, para vocês praticarem. Se der, né? Se não der, melhor. O mais importante é a cabeça fresca para amanhã. Porque eu quero falar de alguns outros tópicos, tá? Aqui eu repeti apenas para ter mais espaço para calcular. No próximo slide, eu repeti as figuras do exercício anterior, ok? Geometria espacial. Geometria espacial, aqui eu só quero fazer uma colocação, né? Aqui nós temos uma piscina que tem 5 por 8 de base, né? E a profundidade, ou a altura, tanto faz, é a mesma coisa, é de 1,5. Aí vocês vão ter que multiplicar todo mundo aqui para saber o volume da piscina. Se você tem uma piscina que é 5 de largura, 8 de comprimento e 1,5 de profundidade, você então tem uma piscina com o total de 5 vezes 8 vezes 1,5, 60 metros cúbicos, ok? Vocês têm que saber também que 60 metros cúbicos é a mesma coisa que 60 mil litros. Beleza? Para transformar de metro cúbico para litro, vocês sempre multiplicarão por 1000. De metro cúbico para litro, multiplica por 1000. Beleza? Sempre. E aí o cara falou que já tem dentro da piscina 20 mil litros. Ué, se na minha piscina, o volume da minha piscina é 60 mil litros, e dentro dela tem 20 mil litros, quanto que falta para encher? 40 mil. Né? Se no total vai 60 e tem 20, falta 40. Beleza? É só fazer ali, né? 60 mil menos 20 mil, vai dar 40 mil. Beleza? Geometria espacial, acredito eu, que a maior chance de cair é um paralelepípedo. O que é paralelepípedo, professor? É o formato de uma piscina, tipo uma caixa de sapato, né? Nós chamamos de paralelepípedo. Aqui tem um exercício de porcentagem, mas esse aqui eu acho que vai tomar muito tempo para eu fazer. Eu vou fazer o próximo aqui, ok? Pessoal, não caiam naquela pegadinha de porcentagem que diz o seguinte: Joana vai comprar um produto, esse produto teve 10% de aumento, né? Só que aí a Joana achou muito caro, aí ela não comprou. Depois de um mês, o produto teve 10% de desconto. E aí a Joana foi lá e comprou o produto, né? Quanto que a Joana pagou por esse produto? Ela pagou o valor inicial, né? Tem muita gente que acha que se der 10% de aumento e depois 10% de desconto, vai voltar a ser o que era. Isso nunca vai acontecer. Nunca, jamais, sob hipótese alguma, isso vai ser verdade. Tá? Se você tem um produto que custa R$100 e você dá 10% de aumento, ele vai para 110. Beleza? Depois, se você der 10% de desconto, ele vai para R$99. Ok? Professor, não entendi. Beleza, mas confia em mim. Se você tem um produto que tem 10% de aumento e depois 10% de desconto, ele não volta ao valor original. Ele nunca vai voltar ao valor original desse jeito que eu falei. Beleza? Mas olha só. Luiz pediu um presente de Natal no ano passado. Como não ganhou o presente desejado, pediu o mesmo presente este ano.
Nesse período, esse presente sofreu um reajuste de preço e ficou 20% mais caro. Ah, entendi. Aumentou 20% o produto, né? Que azar. Uma loja está oferecendo este ano 10% de desconto para compras à vista. Ah, que bom. Se eu pagar à vista, tem 10% de desconto, né, prof? Isso, tem 10% de desconto. Qual será o preço para comprar esse presente esse ano à vista? Entendi. Olha só. Aí nas alternativas tem assim, ó, 2% mais caro que o ano passado, 4% mais caro que o ano passado. Sempre está falando do ano passado, né? Então a gente vai ter que comparar o valor do presente esse ano pagando à vista com o valor do ano passado. Mas, professor, essa questão aqui tem que ser anulada. Ela não fala quanto que é o valor ano passado. E não precisa falar. Tá? Tem uma análise de porcentagem. Pessoal, eu não vou trazer um exercício aqui, daqueles de porcentagem, que você vai trabalhar com regra de 3, né? O ideal é que vocês já estejam precavidos com esse tipo de exercício, né? Ah, o presente que eu vou comprar para minha namorada é de R$ 200. Se eu pagar à vista, tem 15% de desconto. Quanto que eu vou pagar, então, se eu ganhar os 15% de desconto? Esse tipo de problema, você monta a regra de 3, resolve a regra de 3 e já era, tá? Inclusive, é muito importante, tá? Vocês saberem trabalhar com porcentagem e regra de 3. Eu posso inventar um exercício aqui na hora, se vocês quiserem, se vocês tiverem dificuldade nisso, se vocês tiverem alguma dúvida, pode falar aí. Mas eu trouxe aqui um exercício que é um pouquinho mais avançado de porcentagem, né? Que você não vai resolver utilizando regra de 3. Ele funciona assim, ó. Ano passado, isso aqui custava 20. Aliás, custava 20 não, né? Eu não sei quanto é que custava no passado. Então, eu vou dizer que custava X, né? Ou tu não me fala nada. E não vai fazer diferença. Eu vou falar assim, ó. Quanto que custava? Sei lá, custava X. Não me interessa quanto é que custava. Eu só sei que esse produto aí, que custa X, ele vai ter um aumento de 20%. Professor, como é que eu calculo um aumento de 20%? Eu posso fazer regra de 3? Pode, na maioria das vezes você pode. Aqui tá meio chato de fazer a regra de 3, né? Porque você não tem o valor para fazer a regra de 3, mas eu garanto uma coisa para você. Se você quiser pegar um valor e aumentar em 20%, é só pegar a tua calculadora e fazer assim, ó. Pega o valor e faz vezes 1,20. Professor, para aumentar 20%, eu multiplico por 1,20? É isso aí. E se eu quiser aumentar um valor em 10%, multiplica por 1,10. E se eu quiser aumentar um valor em 37%, multiplica por 1,37. Beleza? Sempre vai dar certo isso? Sempre, sempre vai dar certo. Tá? Poucas pessoas sabem disso, mas esse é o jeito mais fácil de dar um aumento percentual. Multiplica por 1, e o aumento. Para dar um aumento, você multiplica por 1, e o aumento. Né? Nesse exercício aqui, nós temos que dar um aumento e um desconto. Esse aumento, você multiplica por 1,20. E o desconto, professor? O desconto é diferente. O desconto você multiplica por 0, sempre 0, e o que falta para 100%. Como assim, professor? Pensa assim, ó. Se você vai ganhar um desconto de 10%, você concorda que então irá pagar 90%? 10% é o desconto. Então, 90% é o valor que eu vou pagar. Então, para dar um desconto de 10%, você multiplica por 0,90, porque vai estar pagando apenas 90% do valor. E para dar um desconto de 20%, prof? Bom, para dar um desconto de 20%, significa que eu vou pagar 80%, então, aí eu multiplico por 0,80. Beleza? Essa tática para dar aumento e desconto é muito boa. E nesse exercício, quem sabe essa tática, tira ele de letra, consegue fazer esse exercício rapidamente. Porque eu vou dar um aumento de 20% e depois eu vou dar um desconto de 10%.
Então, é só multiplicar esses valores aí, né? 1,20 vezes 0,90. E 1,20 vezes 0,90 vai fechar 1,08. Professor, como assim 1,08? É só multiplicar aqui, pessoal, tá? Multiplica isso aqui, ó. 1,20 vezes 0,90. Multiplica esses dois. A resposta é 1,8. Mas espera aí, professor. 1,8 é o número que está multiplicando o x. Esse número que está multiplicando o x, ele corresponde a um aumento de 8%. Por quê? Porque se eu estou multiplicando por 1,08, eu estou aumentando 8% o valor original. O valor original era x, o valor original, que era x, aumentou 20%, diminuiu 10%, no final das contas ele está sendo multiplicado por 1,08. Esse 1,08 é equivalente a um aumento de 8%. Por quê? Pelo mesmo motivo que eu ensinei antes. Se um aumento de 20% você multiplica por 1,20, um número que você está multiplicando, que é 1,08, é equivalente a um aumento de 8%. Então, a gente pode concluir que esse produto está 8% mais caro. Beleza? Espero que vocês tenham conseguido compreender, embora eu esteja um pouco afobado aqui hoje, né? Com toda essa pressa que eu estou hoje, peço até perdão, mas peço ao mesmo tempo compreensão aí de vocês. O gabarito lá, então, fechou letra D de Deus. Beleza? Pessoal, uma coisa que a banca de vocês também gosta bastante é de sistemas de equações. O sistema de equação pode aparecer como nesse exercício aqui, através de uma historinha, e pode aparecer já montado, sem a historinha, tá? Então, sem a historinha, ele pode montar para mim o sistema, já dá montado, ou pode dar uma historinha antes. E aí eu vou ter que montar o sistema e resolver. Beleza? Eu vou resolver esse aqui de sistema, e depois a gente fica com outros ali de tema de casa. Ó, tem esse aqui, tem esse outro, tem 3 exercícios de sistema. Eu resolvo um, fica de tema de casa para você resolver ali. Pessoal, eu quero que vocês entendam assim, né? De repente tem um aluno aí que quer só fazer de tema de casa os de sistemas. Aí tem outro aluno que quer fazer de tema de casa os de regra de 3 composta. É claro que vocês não vão ficar fazendo uma lista gigante de exercícios hoje à tarde, né, para cansar o cérebro de vocês. Coloco aqui um pouco de tudo e você filtra, faz o que você quiser. Ah, eu quero fazer os de sistema para reforçar. É uma coisa que eu gosto e eu quero reforçar, né? Porque se eu já sou bom em sistema, eu tenho que garantir as questões de sistema, né? Você não pode focar no que você não sabe hoje. Hoje você tem que focar no que você sabe. Tu acha que sabe sistema? Faz os de sistema aqui, então, para ver se tu acerta. Você acha que sabe os de regra de 3 composta? Faz ali, então, os exercícios que eu passei para ver se tu acerta. Essa é a ideia, né? Você não vai começar a aprender um conteúdo novo hoje, né? A prova é amanhã. Os conteúdos novos deveriam ser aprendidos anteriormente. Foca no que você sabe e mantenha a cabeça no lugar. Olha só esse exercício aqui, ó. Giovana usou notas de R$50 e R$20 para fazer o pagamento de 600 pila. Quantas notas de cada tipo ela usou? Se sabemos que no total foram utilizadas 15 notas. Professor, como é que faz isso aí? Não estou entendendo. Calma, pessoal. Isso aqui, se você resolveu alguns, né, você deve ter percebido que é sempre a mesma ladainha. Você vai ter que fazer assim, ó, notas de 50. Quantas você tem? Não sei, é isso que ele perguntou, professor. Tu tá louco? Se eu não sei quantas eu tenho, é X. Notas de 20 pila, quantas que você tem? Já te falei, homem do céu, eu não sei quantas notas eu tenho. Ah, tá, então vamos fazer o seguinte. Eu tenho X notas de 50 e Y notas de 20, ok? Ok. E o que eu sei mais de informação aí? Eu sei que o total de notas que eu tenho, eu vou até colocar aqui do ladinho, ó. Eu tenho no total, prof, 15 notas. Sério? Sério. Eu tenho 15 notas no total.
Então, se você fizer x mais y, né, as tuas notas de 50 mais as notas de 20, x mais y tem que dar 15. Perfeito? É o total de notas? Perfeito, prof, entendi. E o que mais que a gente sabe? A gente sabe esse 600 aqui, ó. Esse 600 é o total de dinheiro que essa tal de Giovana tem. Como que eu calcularia o total de dinheiro da Giovana? Eu calcularia assim, ó. 50 vezes o número de notas de 50, mais 20 vezes o número de notas de 20. Esse é o total de dinheiro que a Giovana tem. Só que a gente já sabe, né, que esse total corresponde a 600. Fiz muito aqui no ladinho, mas acho que vocês conseguem ver, né? Qualquer coisa, fala aí se ficou cortado que eu escrevo de novo. Professor, então agora a gente já tem o sistema montado? Exatamente. Ah, então é só resolver, né? Exatamente. Como que eu resolvo? Tem dois métodos, não sei qual vocês aí praticaram, tá? O método da adição, ele costuma ser mais rápido. Mas, prof, qual que é esse método da adição? O método da adição é aquele método... Acho que alguém mandou mensagem no chat aí, pessoal. Podem ler aí para mim? Eu não consigo ver agora. Ou levantaram a mão sem querer, que às vezes acontece. Eu escutei um barulhinho tipo... Trim. Aconteceu alguma desgraça? Beleza. Vou continuar aqui. Fiquem à vontade para abrir o microfone aí para vocês participarem, tá? Posso falar, professor? Pode falar. Com licença, mas se ele já está dizendo ali que foram utilizadas 15 notas, já não está óbvio que é a resposta C, que tem 10 notas de 50 e 5 de 20? Boa, ali, ó. Temos alguém que está mais atenta ali às alternativas, tá? Isso aí é muito bom. Eu estava aqui focado em mostrar um método para vocês, né? Porque nesse exercício tu consegue matar sem fazer a conta, né? Mas tem exercícios que você vai ter que fazer a conta. Tipo esse aqui. Né? Tu pode, inclusive, usar tentativa e erro. Como é que é teu nome, colega? Desculpa. Heloísa. A Heloísa fez uma colocação muito pertinente, tá? Em exercícios onde você conseguir eliminar, pessoal, até foi bom a Heloísa ter falado isso, né? Porque muitas vezes as alternativas são um poço de conhecimento para vocês, tá? Então, só pelo número de notas, fica claro que a resposta é a letra C. Porém, pode ser que em algum outro exercício, né, você tenha que fazer todo o cálculo. Mas se não precisar fazer o cálculo, ótimo, né? Sempre dá uma olhada nas alternativas para ver se você consegue eliminar as opções. Nesse caso, fica claro que é a letra C a resposta. Não precisaria fazer a conta, tá? Muito bom, a Heloísa está ligada, inclusive espero que todos vocês estejam assim lá na hora da prova. Deixa eu ver esse outro exercício aqui, ó, se esse aqui vai precisar fazer a conta ou não. Caso Júlia resolva corretamente o sistema, blá, 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 blá. Bom, pessoal, aqui você também tem duas alternativas, tá? Uma mais voltada para o que a nossa querida colega Heloísa falou, e uma mais voltada para o método de fazer a conta. Vai de cada aluno. Mas você está percebendo que a UniOeste, ela gosta de dar em todas as alternativas as possíveis respostas quando você tem um sistema. Professor, eu posso fazer, então, por tentativa e erro? Por exemplo, eu vou pegar aqui a letra A diz que o x vale 2 e que o y vale menos 1. Aí eu vou fazer as continhas ali para ver se dá certo, né? Como assim fazer as continhas? Por exemplo, eu pego aqui no meu sistema a equação de baixo. E aqui na equação de baixo, eu vou fazer um teste, ó. Eu vou trocar o x por 2 e vou trocar o y por negativo 1. Troquei, faço uma troca, tá? É muito comum isso. E aí, depois de fazer essa troca, eu vou ver o resultado que vai dar. 5 vezes 2 é 10. Menos 2 vezes menos 1. Menos com menos na multiplicação dá mais, tá? E aí você vai chegar nessa conclusão aqui. Opa, 10 mais 2 é 12. 12 é igual a 12? Verdadeiro. Bateu. A alternativa A tem tudo para estar correta. Só que você tem que conferir também na conta de cima, tá? Você não pode conferir em apenas uma. É importante isso que eu estou falando. Você não pode conferir apenas uma das equações. Você tem que conferir as duas equações, tá? Eu vou conferir aqui na equação de cima. Vai ficar assim, ó. Troca o x por 2. Troquei.
Troca o y por menos 1. Troquei. Menos 3 é igual a 0. Agora tem que ser igual a 0, né, professor? Não pode ser igual a 12. Agora é igual a 0, né? Isso, agora é igual a 0. Eu vou dividir aqui o cálculo, tá? Eu vou continuar ele aqui do lado direito, ó. Será que vai dar 0 do lado esquerdo? Deixa eu ver. 2 vezes 2 é 4. Menos 1, menos 3. Ué, isso dá menos 4. 4 menos 4 é 0? É 0. Fechou. Tu pode ficar feliz da vida. Você não precisou resolver o sistema através do método da adição, nem do método da substituição. Professor, é garantido que eu vou poder utilizar as alternativas? Não, não é garantido, tá? Se a banca quiser, ela coloca as alternativas de uma maneira que te obriga a resolver. Beleza? Se alguém não souber resolver ali, manda depois a pergunta ali, manda por ali, fala com o Marlos, eu posso resolver passo a passo. Mas normalmente os sistemas, eles vêm nesse sentido, ó. Mais uma vez aqui no sistema, nós temos as respostas uma a uma. X é isso, Y é aquilo. Inclusive, eu dei sorte nesse exercício anterior da letra A já bater. Professor, a letra A bateu a resposta com a primeira equação e com a segunda equação. Eu tenho que fazer mais alguma continha aí para ter certeza? Não. Acabou. Se uma alternativa bateu com a primeira equação e com a segunda equação, já era. Matou o exercício, beleza? Não se preocupa. Se tiver mais uma alternativa que dê certo nas duas, a questão vai ser anulada ou vai dar os dois gabaritos corretos, né? Depende da situação. Mas pode ficar tranquilo, tá? Tu acertou, tu achou uma que dá certo nas duas? Já era. Matou a questão. Aqui tem mais um exemplo, né, disso que nós estamos falando. Aqui a dificuldade talvez seja porque tem uma fraçãozinha ali, né, mas façam a conta calmamente trabalhando com fração. Proporção. Essa aqui é de divisão diretamente proporcional? Não. Aqui é regra de 3, tá, pessoal? Basicamente aqui essa questão aqui é basicamente uma regra de 3 simples. Essa próxima questão, que eu inclusive também esqueci de colocar as alternativas, é uma regra de 3 simples. Então, fica aí, né? Professor, regra de 3 simples, eu manjo, eu mato a pau. Tenta fazer essas aí, então, depois, para ver se você realmente garante. Mínimo múltiplo comum. Beleza, essa aqui eu acho que eu vou querer fazer. E máximo divisor comum. São bem semelhantes as duas. Depois eu quero lhe pedir, deixa eu mandar uma mensagem aqui para o Marlos. Eu acho que vocês já têm uma outra aula agora, né? Eu não lembro quanto tempo de atraso. Eu entrei aqui. Deixa eu só ver aqui com o Marlos como é que tá o tempo dele, se eu posso ficar um pouquinho a mais sem problema. Eu acho que sim. Opa, professor. Opa, Marcos, tá aí? Pode falar? Como é que tá de tempo aí? Pode seguir, que a próxima é conhecimentos gerais, mas a matemática tem um peso maior, né, que conhecimentos gerais. Beleza. Então vou ficar aqui para salientar mais alguns tópicos. interessante a matéria aí do que... Aí, conhecimentos gerais, nós deixamos para tarde, temos tempo. Beleza. Então, tranquilo. Valeu, Márcio. Pessoal, aqui então quero ressaltar mais algumas coisas com vocês, tá? Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum que vem na sequência. Olha só. Vamos para a questão já direto. O armazém do senhor João recebe a visita de 3 vendedores de sabão em Barra periodicamente. Hoje, os 3 vendedores se encontraram e foi uma cena engraçada, pois aproveitaram para contar causos e blá blá blá. Como foi muito divertido, eles combinaram de se encontrar mais vezes, sabendo que o vendedor A passa a cada 30 dias, sabendo que o vendedor B passa a cada 48 dias, e o vendedor C a cada 72 dias, é correto afirmar que o próximo encontro será daqui a quantos dias? Beleza, cara. Nesse caso aqui, você tem que ter certeza, primeiramente, quando o exercício é de mínimo múltiplo comum e quando que é de máximo divisor comum, tá? Mínimo múltiplo comum. Aconteceu uma coisa hoje e eu quero saber quando que vai acontecer de novo. Esses 3 caras se encontraram hoje e eu quero saber quando esses 3 caras vão se encontrar de novo. É sempre assim. São eventos periódicos, né?
Ah, e o planeta Marte, Júpiter e Saturno se alinharam ano passado. Quando que eles vão se alinhar de novo? E ele vai falar para vocês, Marte dá uma volta a cada 24 anos, Júpiter dá uma volta a cada, sei lá, 13 anos, e por aí vai. Você vai ter que fazer o quê? Pegar o tempo que cada um demora, nesse caso é 30, 48 e 72, e você vai fatorar, beleza? Como que fatora, prof? Fatora pelos números primos, né? Os números primos são 2, 3, 5, 7, 11. Eles são infinitos, né? Esses aí são os primeiros que mais comumente a gente costuma usar. E agora eu vou dividir, ó. Fatorar significa dividir. Vou dividir por 2. Todo mundo vai ser dividido por 2 aqui, ó. O 30 vai virar 15, o 48 vai virar 24 e o 72 vai virar 36. Beleza? Tem que dividir todo mundo. E agora, prof, dá para continuar por 2? Dá por 2. O 15 não dá por 2. Aí tu só baixa ele. Mas os outros dá. Os outros dão. Vai ficar 12 e vai ficar 18. Ainda dá por 2. O 15 não dá, mas os outros dão. Vai ficar 6, vai ficar 9. O 6 ainda dá por 2. Então continua. Eu mandei continuar, tu continua. Até nenhum deles mais dá por 2. Ah, agora chegou esse caso. Nenhum deles mais dá para dividir por 2, porque os 3 são ímpares. Então, vou dividir por 3. Vai ficar aqui, ó, 5, 1 e 3. Ainda dá para dividir por 3. Vai ficar 5, 1. 1 já acabou, né? Se tu não quiser escrever mais, nem escreve. E 3 dividido por 3 dá 1. Falta só aquele desgraçado do 5 ali. 5 dividido por 5 dá 1. Prof, Oi, desculpa, tô com uma dúvida. pode falar. Vai descendo ali, ó, 2 dividiu, deu 36, deu 2 dividiu, deu 18, 2. Tem uma das colunas ali, ó, que tá 15, 6 e 9. Quando você dividiu por 2? Ah, você dividiu só o 3 por 2, é isso? Nessa que tá 15... Mas eu não sou obrigada a dividir os 3 pelo mesmo número todas as vezes? Boa, a Heloísa parece que eu contratei aí para fazer as perguntas Desculpa, corretas. Parece que eu porque... contratei, porque olha só, Ah, isso que a Heloísa falou é o que geralmente acontece de dúvida, porque quando eu vou calcular o máximo divisor comum, é do jeito que a Heloísa falou. Tem que dividir os 3. Tem que dividir todo mundo. Isso é no máximo divisor comum. Quando o assunto é mínimo múltiplo comum, aí não. Aí você pode dividir os 3, pode dividir 2, ou pode dividir apenas 1. No mínimo múltiplo comum, você tem que fazer a fatoração completa. E para fazer a fatoração completa, todo mundo tem que chegar aqui, ó, em 1. Todo mundo tem que virar 1. Se você não fizer isso, tu não vai conseguir calcular o mínimo múltiplo comum. Tá? Então, tem que fatorar todo mundo. Se você for calcular o máximo divisor comum, aí sim, aí você tem que dividir todo mundo. Tá? Peraí, deixa eu ver se eu falei certo. No mínimo múltiplo comum, você não precisa dividir todos. No máximo divisor comum, que é o exemplo que vem depois, você precisa dividir todos ao mesmo tempo. Né? Você não pode dividir apenas um deles. Mas acho que vai ficar mais claro no momento que eu fizer o segundo exemplo ali. Beleza? Então, obrigada, prof. de forma de nada, eu que agradeço a participação, de forma reta, direta, pode dividir apenas um? Pode. Inclusive, vai acontecer quase sempre isso quando o assunto for mínimo múltiplo comum. Beleza, professor, para de enrolar e faz de uma vez aí o resto da questão? Vamos lá. Vai ficar assim, né? Agora você tem que multiplicar todo mundo, ó. 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 2 também é 4, 3 vezes 3 é 9, e aí sobrou 5 ali embaixo, né? E agora eu vou multiplicar todo mundo, ó. 4 vezes 4 vezes 9 vezes 5. 16 vezes 9 vezes 5 dá 720. Se você multiplicar tudo isso aqui, vai dar 720, ó. 4 vezes 4 vezes 9 vezes 5. 720,
que confere com a nossa letra E de escola. Mínimo múltiplo comum, você divide todo mundo até chegar no 1. Se não chegou no 1, tu não para, continua. Beleza? Tem que todo mundo chegar no 1. Essa é a diferença, tá, pessoal, da fatoração do mínimo múltiplo comum para o máximo divisor comum, que é a fatoração completa que você deve utilizar aqui. Já aqui, é até melhor, né, porque não é a fatoração completa, eu vou parar no meio do caminho. Olha só, na festa, blá, 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 a tia, nananã, o senhor de Bonfim, ela tem 140 balas de banana, a tia Anastácia tem 120 paçoquinhas e tem 100 chicletes de morango e 80 cocadas. Eita, mais esse 80 aqui é uma questão que vai aqui um pouquinho, normalmente é 2 ou 3, né, que tem 4. Agora ela precisa da sua ajuda, pois deve fazer pacotinhos, sendo que cada um deles deve conter apenas um tipo de doce, porém todos com o mesmo número de itens e na maior quantidade possível. Professor, eu tenho um monte de produto e vou ter que dividir eles. Só que no final das contas, depois da divisão, né, eles têm que ter todos o mesmo número em cada pacotinho. É isso aí, ó, tu tem vários grupos de coisas para dividir e no final das contas tem que ter a mesma quantidade de objetos, né, em cada pacotinho. Isso é um exercício de máximo divisor comum. Não tem nada a ver com o mínimo múltiplo comum. No mínimo múltiplo comum, uma coisa aconteceu agora e você quer saber quanto tempo vai demorar para acontecer de novo. No máximo divisor comum, você vai ter assim, homens, mulheres e crianças, e vai ter que dividir eles em grupos. Ou balas, paçoquinhas e chicletes, e vai ter que dividir eles em pacotinhos. É sempre assim. Se alguém quer comentar alguma coisa, fica à vontade, que eu escutei um barulhinho de novo. É que eu estava em dúvida quando usar o máximo e quando usar, basicamente, então, o mínimo divisor comum, ele não vai estar preocupado com o mesmo, por exemplo, ali, aqui o que identifica que eu tenho que usar máximo divisor comum é que ele diz que eu tenho que chegar no mesmo número de itens. Beleza. Aí eu vou usar o máximo divisor comum. Qual é, o que faz a gente identificar que posso usar o mínimo múltiplo comum, professor? Tá, beleza, boa pergunta, tá? O máximo divisor comum, esse aqui de agora, tá? Nesse exercício está escrito assim, ó, com o mesmo número. Em outros exercícios pode estar escrito um pouco diferente, mas a ideia é a mesma, tá? Aqui a ideia é que você tem, digamos assim, ó, grupos para serem divididos. Como assim grupos para ser dividido? Ó, tipo aqui, ó, bala, paçoquinha, chiclete e cocada. Eu tenho tudo isso aí, eu tenho grupos. Um grupo é banana, um grupo é bala, um grupo é paçoquinha, outro grupo é chiclete, outro grupo é cocada. E eu vou dividir eles um por um, colocando em saquinhos. Ah, tá, então tem grupos para serem divididos. É isso, prof? É isso. E nos exercícios de mínimo múltiplo comum, igual esse anterior, ele sempre vai perguntar assim, ó, qual é o próximo encontro? Quando que vai acontecer de novo? Né? Ele pode perguntar qual é o próximo encontro, ele pode perguntar, eles vão se encontrar pela terceira vez quando? Eles vão se encontrar pela segunda vez quando? Eles vão se encontrar pela próxima vez quando? É sempre isso, tá? Imagina um evento, imagina assim, também acontece bastante, ó. Um ciclista dá uma volta em 30 minutos na pista de ciclismo. O outro ciclista dá uma volta a cada 20 minutos. Eles saíram alinhados da largada e vão começar a pedalar nessa pista. Quanto tempo depois eles vão se encontrar de novo? Quando que vai ser o próximo encontro? Mínimo múltiplo comum sempre está interessado no próximo encontro, no segundo encontro, no terceiro encontro, algo do tipo. E o máximo divisor comum, esquece, não tem nada a ver. O máximo divisor comum é outra parada. O pessoal confunde porque o procedimento é parecido, mas a ideia é totalmente diferente, né? Porque a ideia do máximo divisor comum é assim, ó,
Eu tenho um monte de coisa aqui em casa, eu tenho livro, eu tenho mesa, eu tenho sapato, e eu vou doar tudo isso aqui, e eu vou dividir em grupos aqui para fazer a doação. 3 livros, 3 sapatos, 3 mesas. 3 disso, 3 daquilo. Eu vou dividir. Eu não vou perguntar assim, viu, quando que a banana vai encontrar a paçoquinha e o morango e a cocada, né? Não vai ter encontro, não vai acontecer assim. Hoje aconteceu isso e amanhã aconteceu aquilo. Nessa história não tem como fazer sentido, né? Não tem como utilizar o MMC, porque ele não está interessado em um próximo encontro. Espero que tenha ficado claro. A ideia é essa, tá? Professor, se alguém quiser participar, liga o microfone, que eu acho que alguém também fez alguma colocação ali. Se não, eu já vou metendo ficha. Mas fiquem à vontade, tá, pessoal? Às vezes o professor está com pressa e o aluno acha que não pode participar, sei lá, fica meio receoso, mas eu estou com pressa porque o tempo é curto, tá? Não é porque eu estou com pressa, é o tempo que está me deixando ficar dessa maneira. Aqui, pessoal, eu já estou fazendo a fatoração, tá? Então, como o exercício é de máximo divisor comum, professor, nós vamos ter que fazer a fatoração? Sim, vamos fazer a fatoração, mas não é a fatoração completa. Nessa fatoração aqui, tem uma regra, tem que dividir todos, que é o que a Heloísa falou antes. Tem que dividir todos, prof. Não pode pegar só um, dividir só um igual antes? Não pode. Fez isso, errou. Tá errado. Tem que dividir todos. Sempre, sempre. Máximo divisor comum tem que dividir todos, senão tu se lascou. E repara uma coisa, ó. Esse número 2 que eu utilizei, ele dividiu todo mundo. Esse número 2 que eu utilizei, ele dividiu todo mundo de novo. Beleza? Agora o 2 não vai dividir todo mundo aqui se eu quiser, tá? Nem o 3. Eu não posso nem utilizar nem o 2, nem o 3. Eu vou ter que utilizar o 5 aqui. Para dividir todo mundo, aqui eu vou ter que utilizar o 5. Porque o 2 não consegue, o 3 também não consegue dividir todo mundo, tá? 35 dividido por 5 dá 7. 30 dividido por 5 dá 6. 25 dividido por 5 dá 5. E 20 dividido por 5 dá 4. Beleza? Professor, eu não consigo dividir o 7, o 6, o 5 e o 4 por algum número que divida todos eles ao mesmo tempo, né? Não consegue. Nem o 2 não dá, nem o 3, nem o 5, nem o 7, nenhum número primo consegue dividir eles. E agora, o que eu faço? Eu sento e choro? Não, fica feliz. Fica feliz, bota um sorriso no rosto. Por quê? Porque acabou. Acabou. Ué, mas não tem que chegar no 1? Não. Lá, quando a fatoração é completa, você chega no 1. Aqui no MDC, a fatoração não é completa. Aí não precisa chegar no 1. Beleza? Você acaba aqui meio que no meio do caminho, né? Por que você não consegue mais? Eu falei para vocês que tem que dividir todos. Tu consegue dividir todos? Não. Então acabou. Beleza? Vai ficar assim, ó, 2 vezes 2 é 4, 4 vezes o 5 dá 20. Que desgraça é essa aí de 20, professor? 20 é o máximo divisor comum entre esses valores que nós temos aqui, tá? Eu consigo dividir todo mundo por 20. Eu consigo botar 20 balinhas de banana, ele quer o mesmo número de itens, e na maior quantidade possível. Isso aí, é o máximo divisor comum. Então, eu pego minhas bananas ali e divido por 20, né? Bananas não, né? Balas de banana. Pego as balas e divido por 20. Vai dar 7 pacotinhos de bala. Eu pego as paçoquinhas, divido por 20. Vai dar 6 pacotinhos de paçoquinha. Eu pego os meus chicletes e divido por 20. Vai dar 5 pacotinhos de chicletes. Beleza? E por aí vai. Pessoal, fiquem atentos a qual é a pergunta. Ele pode perguntar qual é o total de pacotinhos. Aliás, deixa eu ver, ele perguntou o total de pacotinhos que será. Sabendo que todos os dois devem ser utilizados e o número total de pacotinhos será de... aqui vai ficar 9.
15, 22. Pessoal, ó, cometi quase aqui, né? Ainda que dá tempo de corrigir. A resposta aqui não é 20, tá? A resposta é 22. Eu ia fazer uma ressalva que normalmente acontece e ela realmente aconteceu. Professor, tu tá louco da cabeça? Por que a resposta é 22? Porque 7 mais 6 mais 5 mais 4 dá 22. Ué, de onde é que tu tirou esses números? Daqui, ó. Tá? Mas por que a gente usou aquele 20 ali? Para fatorar. O 20 apareceu para fatorar, né? Mas é o que eu disse para vocês, ó. Se eu pegar a quantidade... Ele perguntou a quantidade de pacotinhos, né, que a gente vai fazer. Então, eu pego as 140 balas e vou dividir elas em porções de 20, né? Pega lá, imagina um montão de balas. Pega 20 e coloca num pacotinho. Pega 20 e coloca num pacotinho. Pega 20 e coloca num pacotinho. Como você tem 140 balas, você vai conseguir fazer 7 pacotinhos, tá? Se você tem 120 paçocas, você vai colocar 20 em cada pacotinho, vai dar 6 pacotinhos. Beleza? Você não precisa fazer as divisões, porque as respostas já estão aqui, né? Dividindo por 20, você já sabe que vai dar esses valores aqui embaixo, ó, 7, 6. Os próximos seriam ali 100 dividido por 20, que dá 5. Ó, 100 dividido por 20, dá 5. E o outro aqui é 100 dividido... Aliás, 100 não, né? 80 dividido por 20. 20 é o máximo divisor comum. Então, eu estou dividindo pelo máximo divisor comum, que é o 20, para saber quantos pacotinhos vai dar. Beleza? Quantos pacotinhos vai dar, então, prof? Ó, 5, mais 4, mais 6, mais 7 pacotinhos. No total, vai dar 22 pacotinhos. Letra E de escola, né? Que faltou a letra aqui também. Exercício de máximo divisor comum, ele é mais fácil de calcular. Mas a pergunta que o cara faz pode confundir. Tem que ver o que ele está perguntando, tá? Tomem cuidado. Por isso que é bom entender aqui o máximo divisor comum, né? Em um conjunto de 30 crianças, 5 têm o cabelo loiro, blá, blá, blá. Esse aqui é um exercício de lógica, tá, pessoal? Vocês praticamente não vão fazer muita conta. É só vocês organizarem a ideia. Eu coloquei aqui para vocês saberem que pode aparecer isso na provinha de vocês. O que é isso? É regra de 3? É porcentagem? Não. É um exercício que você vai ler, organizar os dados e vai resolver isso, né? Coloca número para cá, número para lá e vai se organizando. Desculpa, professor, posso fazer uma pergunta? Pode falar. Ali no máximo divisor comum, quando que eu vou saber que eu vou ter que colocar, que eu vou ter que somar ali embaixo dos pacotinhos, mas quando que eu vou saber que eu vou ter que utilizar o 20? Que pergunta vai ter? Sim. Ele poderia perguntar o seguinte, né? Ó, todo mundo sabe, então, aqui, deixa eu apagar um pouco, né? Porque eu não tenho mais espaço para escrever. Não sei se eu precisar escrever, mas enfim. Pessoal, no máximo divisor comum, a gente chegou à conclusão ali que é o 20. Mas realmente, né? A gente tem que saber interpretar. O que eu faço com a desgraça do 20, professor? O MMC, né? O anterior era mais simples de entender. Esse aqui é mais complicado. Esse 20 aqui, ele funciona o seguinte, ó. Essa tia Anastácia aí, que tá cheia de doce para doar, para vender, sei lá, ela tava, né, preocupada ali, ó, eu quero montar uns pacotinhos. Só que nesses pacotinhos, eu quero todos os pacotinhos com a mesma quantidade de doces, né? Vai ter um pacotinho de bala, vai ter um pacotinho de chiclete. Mas a quantidade que tiver de bala tem que ser a mesma quantidade de chiclete no outro pacotinho. Aí a tia Anastácia fez as contas e chegou à conclusão que consegue colocar 20 em cada pacotinho. 20 balas no pacote, 20 balas num pacote, 20 paçoquinhas num outro pacote, 20 chicletes em outro pacote, 20 cocadas em outro pacote, né? E aí o cara pode perguntar assim, quantos doces, no máximo, a tia Anastácia consegue colocar em cada pacote? 20. Ela consegue colocar, no máximo, 20 doces em cada pacote. Se ela quiser ter a mesma quantidade em cada pacote, no máximo ela vai conseguir colocar 20 em cada pacote. Beleza. Viu, mas eu não quero saber quantos doces vai em cada pacote. Eu quero que tu me responda, deixa eu ver,
Quantos pacotinhos de balas de banana tia Anastácia vai fazer? Ah, de bala de banana? De bala de banana é 7. Por que 7? Porque 140 dividido por 20 dá 7, ó. 140 balas de banana. E eu vou colocar 20 em cada pacotinho, vai dar 7, né? Pacotinhos de bala de banana. Viu? Mas eu quero saber quantos pacotinhos de chiclete de morango a tia Anastácia vai vender. Ah, então é 5. Porque 100 dividido por 20 dá 5. Tá, mas então me fala de uma vez assim, ó, quantos pacotinhos no total a tia Anastácia vai ter? Ah, no total é 22. 7 mais 6 mais 5 mais 4. Aí no total vai ter 22, né? 7 de bala, 6 de paçoca, 5 de chiclete e 4 de cocada. No total dá 22. E quantos objetos, quantos doces vai ter em cada pacotinho? 20. Beleza? É mais complexo, pessoal. E máximo divisor comum, toda vez que eu explico ele vai surgir mais dúvidas. Eu também, quando estudei o máximo divisor comum ali, é mais difícil de fazer as relações, tá? Mas a ideia é essa. Espero que tenha dado uma esclarecida. Eu acho que 100% não deve ter ficado esclarecido, tá? Mas pensa aí com calma. Depois ali eu de repente mando mais um exercício ali para tu praticar, vocês ali ao longo da tarde, se é que vocês vão ter tempo para isso, né? Mas pensa ali com calma que acho que vai dar certo. Pessoal, deixa eu ver o que mais eu tenho aqui para falar. Ó, tem alguns aqui que eu vou colocar só para ressaltar o que pode acontecer, beleza? Exercício de lógica, tá? Chance grande de aparecer lá na tua provinha. Não tem muito mistério. Organiza as ideias, tenta resolver e vê no que vai dar, ok? Professor, eu gostei desse, eu quero fazer esse. Pode fazer. Depois, se quiser tirar dúvida comigo, pode tirar. Tem na internet também tudo isso aqui, né? Regra de 3 composta. Aliás, regra de 3 simples, né? Ou simplesmente calcular uma velocidade, né? O avião fez 750 quilômetros em 1h30. Qual é a velocidade média desse avião? É só fazer 750 dividido por 1h30. Lembrando que 1h30 é 1,5. 750 dividido por 1,5, acabou. Vai cair cálculo assim, né? Divisão, multiplicação, pode cair esses cálculos mais simples também. Mas a interpretação tem que estar envolvida para você poder acertar esse cálculo simples. Equação do primeiro grau. Como é que resolve? Isola o x. Nessas equações aqui, é só isolar o x. Equação do primeiro grau só tem esse jeito para resolver. Isolar o x. Toma cuidado quando tem a fraçãozinha, né? Você tem que saber fazer operações com frações, mas é isolar o x. Equação do segundo grau. O que eu faço? Bhaskara. Não tem nem que pensar. Tu vai fazer Bhaskara. Equação do segundo grau, tu faz Bhaskara. Toma cuidado com esse primeiro cara aqui, ó, porque ele está entre parênteses. Como ele está entre parênteses, você tem que tirar ele do parênteses. E tirando ele do parênteses, vai ficar isso aqui, ó. Vai ficar 4x ao quadrado menos 10x menos 14. E aí, o que tu faz? Bhaskara. Equação do segundo grau, professor, é aquela que tem o x elevado ao quadrado? Exato. Sempre resolve elas por Bhaskara? Sempre. Sempre resolve elas por Bhaskara. Ok? Juros, né? Juros você pode trabalhar como se fosse uma porcentagem normal, né? Tem muitos exercícios de juros aqui que o cara não precisa nem saber quase nada de juros, é só saber porcentagem, né? E já era. Tem bastante chance de aparecer também. Eu coloquei aqui 2 exercícios de juro. Enfim, tendo ali um conhecimento meio que geral de porcentagem, nessas questões de juros aqui, vocês conseguem resolver. Repara que lá no edital de vocês está escrito assim, juros simples, juros compostos. E aqui nos exercícios ele não fala se é juros simples ou composto. Por que ele não está falando? Porque não faz diferença. Porque ele está passando assim, ó, ele passa a taxa de juros ao ano e pede o que vai acontecer dentro de um ano. Ué, se a taxa é ao ano e ele está perguntando o que vai acontecer em um ano, tanto faz se é simples ou composto. Simples ou composto? Não importa. Por que não importa? Porque dentro
de um período, o juro simples e o juro composto são iguais. Se eu falar para você que fiz uma aplicação financeira a juros simples de 10% ao mês e deixei um mês guardado o dinheiro, e você fez uma aplicação financeira a juro composto de 10% ao mês e deixou um mês guardado o dinheiro, no juro simples e no juro composto, se a taxa é mensal e eu deixo um mês guardado, vai dar a mesma coisa. Vai dar a diferença depois do primeiro mês, né? No segundo mês, no terceiro mês, no quarto mês, o juro composto vai ser maior do que o juro simples. Mas no primeiro mês, os dois são iguais. Beleza? Qualquer dúvida ali que vocês tiverem de juros, mandem que ao longo da tarde eu posso dar uma auxiliada em vocês. Prof, não entendi essa. Né? Aqui também uma de juros. Não faz diferença nessa aqui também se o juros é simples ou se é composto. E por aí vai. Coloquei uma questão de aritmética, né? Continha de mais, continha de vezes, é aritmética. Mais, menos, multiplicação, divisão, é aritmética. Professor, vai cair esse tipo de questão? Vai cair. Tu tem que garantir as mais fáceis, né, pessoal? Lembre-se, você tem que garantir as mais fáceis. Não se preocupem com as mais difíceis. A mais difícil, mesmo você sabendo, a chance de errar é alta. Tu tem que garantir as mais fáceis. Tu vai ficar com peso na consciência se errar uma questão fácil, uma questão que você sabe que você conseguiria ter feito. Você não vai ficar com peso na consciência e ter errado a questão mais difícil da prova, né? Tenham isso em mente. Foquem nas fáceis. Outra questão da aritmética básica. Aqui o cara está fazendo continha com moeda, troco, né? Esse tipo de coisa aqui. Potenciação, né? Pode aparecer aqui uma continha assim, né? Quanto que é 1,2 ao quadrado? 1,2 ao quadrado é 1,2 vezes 1,2. Né? Isso aqui é só para o cara saber se você sabe trabalhar com números com vírgula. A resposta disso aqui vai ser 1,44. Beleza? E por aí vai. Frações, saber fazer continha com fração, né? Conta de mais com fração, multiplicação e divisão de frações. Aqui, ó. Essa aqui era a continha de mais com frações. Aqui tem continha de divisão com frações. Divisão de fração é bem simples, né? Se você tem uma divisão de fração, você vai repetir a primeira e vai multiplicar pelo inverso da segunda. Você repete a primeira fração, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então vai virar uma multiplicação? A divisão vira uma multiplicação? É isso aí. E a multiplicação de fração é bem simples. Você faz o de cima vezes o de cima e o de baixo vezes o de baixo. 1 vezes 4 é 4, 3 vezes 1 é 3. 4 terços, se você for fazer esse número aí dividido, vai dar 1,33, letra E de escola, ok? E por aí vai, pessoal. Aqui tem mais frações. Esse aqui é mais tranquilo. Fração, pessoal, somar fração e subtrair fração é um pouco mais chato, né, do que multiplicar e dividir. Espero que as operações com frações aí vocês estejam mais ou menos encaminhados. Divisão proporcional, função exponencial e acabou. Beleza? Pessoal, função exponencial, se você já está dominando tudo, só falta a função exponencial para você, beleza, tu pode até estudar. Se não, não perca tempo, tá? É uma parada meio complicada, a história é longa, cálculos elaborados, mais complicados, é meio complicado de trabalhar ali de forma geral com função exponencial. Mas divisão proporcional, aqui para nós fechar com chave de ouro, eu quero falar para vocês como é que funciona, porque é muito simples. Uma divisão proporcional não tem erro, tá? Eu vou colocar aqui o seguinte. Aqui é um exercício só, um está com as alternativas, outro está sem as alternativas. Olha só. Com a proximidade da Copa do Mundo, os bolões, aliás, começam a aparecer em maior número. Na última Copa do Mundo, em 2018, os funcionários da empresa Sorriso Fácil realizaram um bolão e 4 funcionários apostaram que a França seria o país campeão. Por isso foram os vencedores do bolão. O prêmio, R$10.000, foi dividido de forma proporcional. Dividido de forma proporcional. Adivinha o que é? Uma divisão proporcional. Essa aqui tá na cara, né? Dividido de forma proporcional. Tá no texto? Então é uma divisão proporcional. Ao valor das apostas que cada um deles fez. A Maria apostou 20 pila, o Guilherme apostou 15 barão,
A Luísa apostou 8 conto. O Rodolfo apostou 7 reais. Beleza? Quanto cada um vai receber? Tem que ser proporcional, né, prof? A Maria, que apostou mais dinheiro, ela se arriscou mais. Ela merece mais do prêmio, né, professor? É isso aí. Beleza? Como é que funciona? Muito simples. Você vai fazer o total dividido pela soma das partes. Não entendi, professor. O total dividido pela soma das partes é isso aí. O total que vai ser dividido é 10 mil. É o valor do prêmio? Está escrito ali em cima, ó, 10 mil reais vai ser dividido. E qual que é a soma das partes? A soma das partes é essa aqui, ó. 20 mais 15 do Guilherme, mais 8 da Luísa e mais 7 do tal de Rodolfo, né? Professor, quanto é que vai dar isso aí? Sei lá, vamos somar ali, né? Mas vai ficar 10 mil dividido por 35, 43, 50. Ah, que número fácil, prof. Eu adoro dividir por 50, é muito fácil, né? É muito fácil. Um zero aqui dá para cancelar. Aí ficou 1000 dividido por 5, dá 200. Que diabo que é esse 200, professor? Não tem nas alternativas 200. Calma, não seja afobado. O 200 não está nas alternativas. O 200 agora, você vai fazer assim, ó. Vai fazer 200 vezes 20 para saber quanto a Maria ganhou. Vai fazer 200 vezes 15 para saber quanto o Guilherme ganhou. A Maria aqui vai ficar com 404 mil. O Guilherme vai ficar com 33 mil. A Luísa apostou 8 pila. Ah, então é 200 vezes 8. Esse 200 que nós encontramos ali, então, é o valor que eu multiplico pelas partes. 200 vezes 20, 200 vezes 15, 200 vezes 8 e 200 vezes 7. Assim eu vou saber quanto cada um ganhou. 2 vezes 8 é 16. Acrescenta 2 zeros. 200 agora vezes 7. 2 vezes 7 é 14. Acrescenta 2 zeros. Beleza? E se você somar todo mundo, pessoal, depois, né? 4 mil mais 3 mil dá 7 mil. Aqui vai dar 8.600, 10 mil, né? Se você somar os 4 valores que você encontrou, a resposta tem que ser o total, que é o 10. Beleza? Cadê minha caneta? Aqui. Ó, se você somar todo mundo que você encontrou, a resposta tem que ser o total, que é o 10 mil. Ok? Aí nós chegamos à conclusão, então, que o gabarito é a letra A de amor, é isso, né? 4 mil, 3 mil, 1.600 e 1.400. Beleza? Divisão proporcional é isso aí. O total dividido pela soma vai dar um valor. Esse valor tu multiplica por todo mundo. Firmeza? Para finalizar aqui, eu tinha só... Esse aqui é o mesmo exercício, só que eu coloquei mais espaço para fazer o cálculo. Acabei nem utilizando. E função exponencial deixa para lá. Progressão aritmética, vou deixar para vocês aí de tema de casa. Essa aqui tá errado, ó. Isso aqui não é progressão aritmética, tá? Progressão aritmética é só outra. Essa aqui é função exponencial também. Função exponencial também. Deixa para lá, tá? Coloquei aqui para mostrar que tá lá no edital, pode cair, mas é complicadíssimo. É uma parada, é um tópico aqui bem complexo, que vocês têm que manjar bastante para entender. Eu, se fosse vocês, não me preocuparia com isso. Inclusive, essa questão aqui, além de função exponencial, vocês têm que trabalhar com logaritmo, né? Meu Deus, professor, até logaritmo, assim eu fico triste. Mas, caso alguém queira, né? Tá aí as questõezinhas, vocês podem tentar resolver. Manda lá para mim a resolução que eu confiro onde você, se você acertou ou onde você errou, ok? Progressão aritmética, não tem muito erro, né? Se você usar aqui um pouco o teu raciocínio lógico, você consegue resolver tranquilamente. É só você pensar com calma. Aqui você vai fazer umas continhas de divisão, conta de mais, conta de menos, e já era. Ele não cobra, assim, uma coisa muito elaborada. Nos exercícios que eu encontrei de progressão aritmética, a banca não costumou, não tem essa tradição de cobrar nada muito elaborado sobre progressões aritméticas. Como eu já estou atrasado aqui para o meu próximo compromisso, pessoal, já me estendi também, né, além do tempo. Dá uma boa olhada, né?
39 questões aqui, cerca de 39 questões, alguns slides estão repetidos, mas enfim, deu para dar uma boa olhada, deu para fritar o cérebrozinho de vocês aí. Desculpa mais uma vez a pressa, pessoal, eu não costumo dar aula assim, todo corrido, né? Mas espero que vocês entendam que dessa vez foi necessário, porque era bastantinha coisa que eu tinha para ver com vocês.